Eu me achava o cara mais burro da humanidade. Eu me achava o cidadão mais burro que existe. Eu me via desse jeito. Eu me via dessa forma. Desde da adolescência até um tempo atrás, assim, quando eu me dei conta que as coisas não são bem assim. Que por muito tempo eu me coloquei como uma pessoa burra por diversos fatores, por diversas coisas que acontecem na nossa vida, mas que na verdade não tem fundamento. Não tem fundamento. A primeira delas é o fato ter, de eu ter reprovado na escola várias vezes, né? Acho que é o principal. É o que te deixa mais pensativo no... Será que eu sou um imbecil? Será que realmente eu sou uma pessoa burra? Incapacitada? Porque eu vejo gente com tão mais facilidade de aprender algumas coisas. E para aquilo entrar na minha cabeça, eu tenho que fazer um esforço tremendo. Só que o tempo vai passando. Primeiro, você percebe que para você aprender algo, você tem que estar interessado naquilo. E tudo que a escola não te faz é ficar interessado em algo. Vamos falar o português claro? Vamos falar o português claro aqui. Escola não é lugar de aprendizado. Escola é um lugar programado para você ficar preso e não ficar na rua fazendo merda. Eu já falei isso daqui. Escola é para isso. Escola é feita para isso. É para criança, para adolescente, para pessoas que estão em fase de desenvolvimento. Ela ter um lugar para os pais poder trabalhar e ficar pelo menos algumas horas do dia despreocupados de onde o seu filho vai estar. É só para isso, né? Não tem um plano, não existe um plano de aprendizagem. Aquele plano de estudos que tem lá, de que a Secretaria da Educação ela passa para os professores, né? Tem tudo listado lá o que eles precisam ensinar, passar, as matérias e tudo mais. Aquilo lá é só para ter um padrão, para criar um padrão e facilitar, né? E mas aquilo lá nem é feito nem pra pessoa passar no vestibular, nem pra pessoa usar quando ela estiver no trabalho dela. É tudo uma maquiagem. Tudo uma maquiagem. E quem é professor sabe disso. Eu duvido que algum professor vai discordar de mim nesse ponto. Porque ele também é uma vítima nessa história. O professor ele também é uma vítima nesse sistema educacional. Então, eu era assim. Eu não entendia do porquê que eu não aprendia. Mas essa questão de eu me achar burro, tem outras coisas que envolvem isso também. Ninguém nunca me disse algo que me fizesse pensar assim. Ninguém nunca me xingou vamos dizer, nesse quesito. Nunca me apontaram um dedo me chamando de burro, coisa e tal. Não me lembro de alguém me diminuir, assim, diretamente pela minha capacidade. Mas a nossa cabeça, ela é uma coisa muito doida, assim. A gente coloca na nossa cabeça coisas que não existem. Ou leva a sério demais coisas que existem, mas que são banais. Um olhar, uma forma de falar, uma risadinha, uma brincadeirinha ali que a pessoa faz meio na maldade com você e te deixa pra baixo. Eu queria ser. Eu queria ser a pessoa que desde nova taca o foda-se pra tudo e não se importa com nenhuma palavra que alguém me fala. Mas eu nunca fui assim. Pelo contrário, na verdade eu sempre guardei.
Eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Eu sempre fiquei matutando coisas que muito provavelmente nem existiram. O pior de tudo é isso. Eu muito provavelmente eu guardei coisas na minha cabeça que nunca existiram. Por quê? Porque a gente não é ensinado nem sobre o que a gente é. Assim, o que eu quero dizer, a gente não é ensinado a se conhecer. A gente não é ensinado a se conhecer, a se analisar, a parar uma vez por dia e por alguns minutos pensar sobre o que é importante e o que não é, o que a gente deve guardar para si mesmo, o que a gente deve descartar. Ninguém fala isso pra gente. E eu não tô jogando a culpa em ninguém, não tô jogando a culpa nos pais, das pessoas mais velhas, em professor. Não, porque eles também não foram. É um ciclo sem fim. E é uma coisa que eu insisto em falar aqui. Essa vida e as gerações, elas vão passando e vão seguindo um ciclo de derrota, digamos assim, e que só se rompe quando uma pessoa naturalmente ela é mais desenvolvida, digamos assim. Ela, da natureza dela, ela não importa e ela mete a cara. Ela não importa com o que ninguém fala, ela não guarda as coisas na cabeça. Aí acaba se quebrando isso, né? Às vezes os pais são diferentes, mas essa pessoa já nasce mais impulsionada e ela consegue romper isso, né? Ou então tem pais muito evoluídos que usam da sua experiência para ensinar o seu filho a ser assim. Ele não foi. Ele não superou essas barreiras. Mas com as experiências que ele foi tendo durante a vida, ele foi aprendendo e ele ensina para os filhos. Só que isso é muito raro. Isso é muito difícil. Muito difícil mesmo de ver pais que realmente ensinam as suas experiências que ele viveu para os seus filhos. E falando, ó, não faz isso, não faz tal coisa, você pode quebrar a cara nisso. Mas por que é difícil também para eles fazer isso? Porque filho, principalmente na fase da adolescência, se revolta muito fácil, né? A maioria das pessoas passam pela sua fase de ser um rebelde sem causa. Isso é muito comum. Isso é a grande maioria, né? E sobre eu ter passado por algumas dificuldades, mentalmente falando, assim, de superar algumas coisas, vem muito de eu me achar incapacitado para executar algumas funções, incapacitado de pensar que eu não podia estar em alguns lugares. Coisas que eu criei na minha cabeça mesmo, coisas que não existem. E aí, além disso tudo, quando você percebe que essas coisas não existem, que você não é um cara burro, que são só ocasiões da sua vida, coisas que, experiências que você teve que te levou a pensar assim, aí você fica, às vezes você fica mais mal ainda por pensar, nossa, eu guardei tanta coisa na minha cabeça que nunca existiu. Eu me coloquei nessa situação. Por quê? Por que eu me coloquei nessa situação? Era só ir lá e fazer. Era só ir e fazer o que tinha que ser feito. E às vezes eu julguei mal as outras pessoas por ter tido a coragem de fazer o que eu não fiz. E eu tô falando de coisas simples. E aí você vê que as coisas vão se somando e vão ficando cada vez piores. Porque aí você se culpa mais ainda. Primeiro se culpava por se achar incapaz, depois começa a se culpar por ter pensado assim. Então é muito doido. É muita loucura. É cabeça
A nossa cabeça é muito doida, né? É muito louca. Eu, eu me acho meio doido de vez em quando. Eu me acho. Eu acho que tem alguma coisa assim que não bate muito certo. Não tem a cabeça muito certa. Mas é uma loucura não de atitudes, mas uma loucura de pensamento. E aí soma isso a minha como é que fala essa palavra? A minha falta de esperança nas coisas. Essa falta de esperança que eu tenho muitas vezes em algumas coisas, acho que talvez seja por isso. Por muitos momentos eu não ter acreditado em mim mesmo, por eu ter me achado incapaz, por eu ter me achado burro, por eu ter colocado coisas na minha cabeça que nunca existiu. Eu não sei se dá pra reverter isso. Você deve estar pensando agora, do que você está falando? Tô falando no sentido de ter esperança nas coisas, de, de ter mais vontades, mais sonhos. Porque hoje não tenho muitos sonhos, assim. Na verdade, pra te falar a verdade, assim, o que eu peço mesmo é saúde só. Não peço muitas coisas. Acho que a minha falta de esperança ela é maior. Eu conseguindo manter a saúde, me manter do jeito que eu tô, é uma vontade muito maior que eu tenho do que de buscar mais coisas. E eu acho que isso é resultado de anos disso daqui que eu tô falando, de eu mesmo ficar me diminuindo por coisas que nunca existiu. É meio louco. Realmente é meio louco. Mas é mais ou menos assim que eu sou. Mais ou menos assim que eu sou e. Sei lá. É, eu acho que eu vou pensar sobre essas coisas por muito, muito tempo ainda. Porque a verdade é que eu não sei até que ponto que isso me afetou. Eu acho que afetou bastante, mas só o tempo vai dizer se foi a ponto de as coisas ser irreversíveis ou não.